No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4, diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. É o tempo que estamos vivendo hoje, né? Essa passagem. No versículo 4 fala: Jesus respondendo. As palavras de Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras foram dirigidas aos seus discípulos e a todo o povo de Deus daqueles dias e até o fim dos tempos, quando ocorrerá a sua volta triunfante à terra, para estabelecer o seu reino milenial. Quanto aos crentes vivos, antes da tribulação, Cristo lhes diz que ninguém pode calcular, nem sequer fazer uma estimativa do dia da sua volta, para buscá-los. Por isso, devem estar prontos a qualquer momento, porque ele voltará para os levar ao céu, à casa do seu Pai, numa hora em que não pensam que ele virá. Quanto aos que crerem em Cristo durante a grande tribulação, poderão saber com mais certeza o momento da sua vinda. Cristo lhes dá sinais pelos quais saberão que a sua volta está muito próxima. Quando esses sinais acontecerem, devem reconhecer que ele está próximo às portas. Sinais do fim dos tempos. Versículo 4. Em Mateus capítulo 24, versículo 4 até o versículo 14, cita os sinais que caracterizarão o discurso inteiro dos últimos dias e que se intensificarão à medida que o fim se aproximar. Os falsos profetas e os liberais religiosos dentro da igreja visível aumentarão e enganarão a muitos. Muitas guerras, fome e terremotos serão o princípio de dores de parto da nova era messiânica que se aproxima. À medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido e muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. O desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência e o crime aumentarão repentinamente, e o amor natural e o afeto na família diminuirão. Marcos capítulo 13, versículo 12. Apesar desta intensa e crescente aflição, o Evangelho será pregado no mundo inteiro. Os salvos permanecerão fiéis na fé, através de todas as angústias dos tempos do fim. Os fiéis, à medida que virem o aumento desses sinais, saberão que o dia da volta do Senhor para buscá-lo se aproxima. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Versículo 5. Enganarão a muitos. Este primeiro grande sinal é muito importante. Cristo declara que durante os últimos dias desta era, o engano religioso será volumoso na terra. Note-se que as primeiras palavras que Cristo dirigiu aos discípulos a respeito do tempo do fim foram: acautelai-vos, que ninguém vos engane.
É do maior interesse de Cristo que os seus seguidores se acautelem do engano religioso que se alastra em todo o mundo nos últimos dias. Para salientar esse perigo para os crentes dessa época, Cristo repete a advertência 2 vezes no Sermão das Oliveiras, no Sermão do Monte das Oliveiras. Versículo 9. Sereis odiados. Tribulações virão sobre todo crente em Cristo durante sua peregrinação na terra. Sofrer por Cristo, por sermos leais a Ele e a sua palavra, faz parte intrínseca da fé cristã. Romanos capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 10. Versículo 11 fala: surgirão muitos falsos profetas. À medida que os últimos dias se aproximarem, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Aí você pode ver o vídeo sobre os falsos mestres aí que está aí gravado já. Grande parte do cristianismo se tornará apostata. A lealdade total à palavra de Deus, bem como santidade bíblica, serão coisas raras. Crentes professos aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra revelada de Deus. Isso motivará a oposição à verdade bíblica dentro da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Homens pregando um evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança nas denominações e nas escolas teológicas. Os tais enganarão e desviarão a muitos dentro da igreja. Em todas as partes do mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo e satanismo. A influência dos demônios e espíritos malignos multiplicar-se-á sobremaneira. Para não ser enganado, cada crente deverá crescer em fé e amor para com Cristo e ter como autoridade absoluta em sua vida a palavra, conhecendo-a bem na sua totalidade. Então, por isso aí, se você diz que é crente e não lê a Bíblia, para mim você não é crente. Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade. Um aumento incrível de imoralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-á. Será como foi nos dias de Noé. A imaginação, através dos pensamentos do coração humano, será somar continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Será como nos dias de Ló. Homossexualismo, lesbianismo e todos os tipos de perversão sexual saturarão a sociedade. Jesus acrescenta que isto fará miguar o verdadeiro amor. Hoje em dia não tem desculpa, né? Pra gente não ler a Bíblia, porque hoje nós temos a internet. Quem não sabe ler, é só jogar na internet que tem várias pessoas pregando. Se bem que o conceito de desviado, muita gente fala que a pessoa está desviado, que não lê a Bíblia. Isso daí não se aplica muitas vezes a pessoa. As pessoas nem sabem o significado da palavra desviado, né? Porque muita gente pode ir na igreja e estar desviado dentro da igreja. Isso não significa nada, né? A igreja é muito boa, a comunhão com a igreja, mas só porque a pessoa está na igreja não significa que está na graça de Deus. Isso é um erro que muita gente comete. Então aqui a Bíblia fala que o crente verdadeiro, professo, vai ter que meditar na palavra de Deus, vai ter que se isolar, querendo ele ou não, porque a Bíblia está falando que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. É o que mais a gente está vendo hoje em dia, né? Vai ser como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Então o que a gente tem que fazer é meditar na palavra de Deus e qualquer coisa que for contra a Bíblia, né? Se a pessoa tiver conhecimento da Bíblia, a pessoa vai ter que se isolar para poder não se misturar, né? Para poder não se contaminar.